Boa noite! Para quem não me conhece, eu sou Margarete Santos, sou Master Coach e venho fazendo uma série de lives para que as pessoas tenham um pouquinho mais de percepção da sua consciência. E nós estamos na 14ª live. Fê, muito obrigada, pontualidade britânica, hein? Priscila, obrigada pela presença mais uma vez. E hoje a gente está mais uma vez aqui reunidos para um mergulho no nosso processo de autoconhecimento, mais um passinho que a gente vai dar. A gente vai tentar identificar algumas coisas que nós passavam despercebidas. A gente muitas vezes, nós vamos falar sobre procrastinação e sobre sabotadores. Procrastinação a gente vai ver que é uma coisa comum na nossa vida, né? E agora a gente vai conhecer os sabotadores, aqueles que nossos amigos que estão dentro da gente, que a gente nunca teve contato com eles assim cara a cara, para poder saber exatamente qual que é o papel que eles têm na nossa vida. Eu botei aqui uma musiquinha, vou deixar ela mais longe para a gente poder relaxar um pouco enquanto fala, porque afinal de contas hoje é o primeiro dia da primavera, então merece um relaxamento, que o que vem pela frente promete ser muito melhor do que ficou para trás. Então vamos torcer por isso, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas que a gente tem dentro da gente que passam despercebidas. Então, a partir do momento que alguém fala nelas, é possível a gente refletir um pouquinho mais, porque vai para o nosso lado consciente e a gente começa a perceber algumas coisas que a gente não percebia, e de repente tem um insight, porque a gente vai tomando contato com as nossas vulnerabilidades, na verdade, não é? E aí isso nos permite ir em busca de um contato maior com aquilo que a gente tem de melhor também, porque a gente tem coisa boa e tem coisa ruim. Se a gente começa a valorizar um pouquinho mais as coisas boas que a gente tem, as nossas vulnerabilidades vão ficando cada vez menores, né? E essas lives justamente têm esse objetivo de expandir a nossa consciência para aquilo que a gente é, como a gente é, para a gente perceber e identificar realmente, verdadeiramente, quem é que nós somos, não é? Então vocês prestem bastante atenção na live. Por quê? Ao final dela, eu vou fazer uma pergunta a respeito de um dos temas que a gente vai falar. Quem acertar a resposta vai ganhar uma mentoria de coaching. Olha que legal! Então presta atenção, hein? Não pode, vamos ver quem é que vai acertar, Priscila ou Fernando, hein? Não vale dormir, viu? Então vamos lá. Vamos, já são 9h03, senão não dá tempo de a gente ocupar o tempo inteiro com todo o conteúdo, que é um conteúdo que é um pouco denso, né? Então vamos lá. Talvez a palavra procrastinação, que é uma palavra muito feia, estranha de se falar, ela soe de uma maneira às vezes contundente, porque a gente associa procrastinar com ter preguiça. E na verdade, no fundo, não é isso. Por quê? Quem nunca deixou uma coisa para depois, uma obrigação que tinha para fazer? Porque foi na hora que ia se propor a fazer, o que fez?
se distraiu com alguma coisa e no fim depois acaba não dando tempo, aí deixa para amanhã. Ou na hora que ia passar, que ia fazer, aí esperou, deixou a vontade passar e depois começou a fazer. Boa noite, Dineus. Então, todos nós, em algum momento na vida, a gente já procrastinou. E o que é procrastinar? Então, é não cumprir aquele ditado, seguir à risca aquele ditado popular que diz: não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Então, adiar os nossos compromissos 1 ou 2 vezes não é algo tão grave. A gente já fez isso milhares de vezes. E não é por isso que a gente é um procrastinador. E principalmente se as coisas ainda têm um prazo, né, relativo para a gente fazer. Então, a gente adia um dia, umas horas. Porém, o problema é quando procrastinar acaba se tornando uma ação corriqueira, começa a fazer parte do nosso cotidiano e acaba virando um hábito. E aí prejudica a nossa rotina. Muita gente acredita que a procrastinação é, como eu falei, apenas fruto da preguiça, da falta de vontade naquele momento de fazer alguma coisa, mas não é bem assim. A gente vai ver mais para frente que existem razões emocionais e fisiológicas também que podem nos levar a esses adiamentos que são tão nocivos. Mas fiquem tranquilos, se tem algum procrastinador aí desse outro lado, de carteirinha, aquele que sempre deixa as coisas para fazer na última hora, eu vou dar algumas dicas que vão ajudar a cortar esse mal pela raiz. O mais importante é saber primeiro o que é essa tal de procrastinação. O conceito dela é que seria o adiamento, a demora ou o atraso em a gente realizar alguma atividade. E ela sempre vem acompanhada daquela sensação de que quando aparece uma atribuição ou alguma coisa mais interessante, a gente acaba largando para fazer. E acaba largando aquela coisa e deixa para trás. Então, é quando a gente é atraído por algum movimento diferente daquele que a gente teria que fazer, porque aquele movimento nos dá mais prazer. Por exemplo, quando a gente tem uma reunião importante na segunda-feira, que a gente precisa estudar antecipadamente, todo um trabalho, dar uma atenção, só que ao invés de a gente se dedicar a preparar essa reunião, o que a gente faz? Preparar essa reunião na sexta-feira, por exemplo, que é quando a gente soube do compromisso, a gente fala, não, deixa que domingo eu faço isso. E aí, ao longo do final de semana, vai tomar sol, muita piscina, praia, cerveja, e aí decide-se, então, colocar na frente outras prioridades, e aí, quando é domingo, às 8 horas da noite, você senta para fazer o que deveria fazer. Então, o que isso acontece? O que acontece quando a gente faz isso? Acaba comprometendo a qualidade do desempenho daquela ação, que seria a reunião, que era o nosso compromisso. Uma vez que a gente faça isso, menos ruim. Mas várias vezes fazendo isso, o que acontece? O nosso rendimento no trabalho, ou com relação aos filhos, ou com relação ao cônjuge, ou com relação ao meio social, ou em qualquer outro meio que a gente esteja inserido, acabam fazendo com que a gente não utilize o potencial que a gente tem. E por que a gente então procrastina? Tem vários motivos que podem nos levar.
quando a gente é pequeno, na escola, por exemplo, a gente tem muito disso, né? De ao receber uma tarefa com um prazo que é longo para a gente cumprir, né? Para a gente poder fazer a tarefa, o que a gente acaba fazendo? A gente vai deixando hoje, amanhã, depois e acaba fazendo bem pertinho da data limite de entregar o trabalho ou estudar para a prova. Então, e o que aconteceu? Um aprendizado. A vida inteira a gente acabou aprendendo que tudo bem eu procrastinar, eu jogar a tarefa para mais para frente. Por quê? Porque eu vou ser capaz de cumprir. De um jeito ou do outro eu vou entregar. Então, lá no íntimo, no nosso subconsciente, a gente conhece o nosso potencial e sabe que no fim a gente faz uma mágica e acaba entregando. Porém, o que resulta dessa protelação? Vai chegando o tempo, a gente vai entrando num estado de estresse. E aí que o bolo desanda, né? Que a gente acaba então fazendo de qualquer maneira. E aí é o exemplo que eu dei anteriormente. Ou então a gente tem uma tarefa para fazer e a gente fica aguardando o melhor momento de fazer, ou quando eu tenha suficientemente estudado, ou suficientemente pesquisado, ou quando eu tiver suficientemente tranquilo para fazer. E o que acontece? Eu vou postergando, esse suficientemente nunca chega como a gente gostaria, né? E aí o que a gente faz? Acaba fazendo no atropelo de novo. Então, a preguiça também gera muita procrastinação, né? A gente tá lá bem tranquilo, na nossa zona de conforto, acho que esse não é o momento de executar determinada tarefa e simples assim, deixa pra lá. E depois também vem a correria. Então, de uma maneira ou de outra, o resultado final é estresse. Estresse, cobrança por parte da gente mesmo, erros. A gente acaba errando, porque tudo que a gente faz com pressa não vai com a perfeição de que a gente faria se fosse com todo cuidado, né? E existem algumas causas que são psicológicas com relação ao fato de a gente estar procrastinando. Alguns estudos estabelecem algumas relações importantes entre a procrastinação e alguns distúrbios, como a ansiedade, problema de autoestima, comportamento autodestrutivo. Ansiedade é aquela coisa, né, que a gente vai postergando e ela vai aumentando. A gente vai postergando e ela vai aumentando. Quem já é ansioso por natureza, se for um procrastinador, vai viver num estado de desequilíbrio contínuo, porque ansiedade é uma coisa que é difícil da gente conseguir equilibrar se a gente não tem a medida das nossas ações. Os problemas de autoestima são gerados quando eu não acho que tá bom ainda. Aí não tá bom ainda, né? Eu vou deixar mais para frente para terminar ali, para aperfeiçoar ali. Então a gente perde o foco. E nunca acha que a gente é suficientemente capaz de fazer aquilo que a gente se propôs a fazer. Então, acaba gerando um comportamento autodestrutivo. Eu achando que eu não sou capaz de dar conta das tarefas. Aí eu não vou fazer isso agora porque eu não estou preparado, eu não estou suficientemente preparado para fazer. Tem um autor que chama-se David Allen, que foi o criador do método, vamos ver se eu vou conseguir falar em inglês direitinho, hein, gente? Getting Think Done,
que é GTD. Traduzido para o português, é a arte de fazer acontecer. Para ele, então, existem nas causas psicológicas 2 categorias que levam a pessoa a procrastinar. A primeira categoria diz respeito a tarefas menos importantes, aquelas que servem para atrapalhar o fluxo natural dos acontecimentos que a gente tinha se proposto. Como, por exemplo, na hora que eu vou sentar para fazer alguma coisa, eu descubro, né, que a minha mesa está totalmente desorganizada e aí eu me perco na arrumação. O que eu faço? Não deu tempo de sentar para fazer o que eu queria fazer, porque no fim eu acabei arrumando a mesa, não é? E aí começo e deixo para depois. E a segunda categoria é exatamente oposta, que representa aqueles compromissos que são mais sérios, né? Que exigem um grau de responsabilidade muito grande, que podem vir a causar, então, impactos, consequências com impactos mais significativos. Então, é quando um trabalhador adia ao máximo a entrega de determinada produção, porque não está, a produção, segundo ele, não está no nível que o patrão gostaria. Então ele vai adiando, não vou entregar o projeto hoje, porque não vou entregar hoje, não vou, e vai adiando. Isso é quando a gente se cobra muito, que é a perfeição, e acaba não fazendo. Exatamente, esse seria a segunda categoria na classificação desse David Allen. Tanto num caso quanto no outro, o grande perigo é quando o comportamento ele deixa de ser um caso esporádico e ele passa então a se tornar um hábito, um vício. Existem também algumas consequências fisiológicas, né? Então, quanto a essas raízes fisiológicas da procrastinação, a maioria dos estudos levam ao envolvimento do córtex pré-frontal, que essa área do cérebro tem como principal função, então, atuar no nosso planejamento, no controle dos nossos impulsos, na determinação do foco, no filtro a estímulos geradores de distração. E quando essa área do cérebro está pouco utilizado, né? Então a gente não planeja, não tem o hábito de planejar as coisas, não tem controle dos nossos impulsos, não se preocupa em ter foco em fazer as coisas. O que acontece, a pessoa é uma pessoa que procrastina mais, mas aí é um defeito fisiológico que foi causado por conta da falta da estimulação. Por isso que é tão importante a gente, nas crianças e nos adolescentes, tá trabalhando com esses dados, porque isso é um desenvolvimento, é um aprendizado durante toda a nossa vida. A gente nasce com a capacidade mas a gente desenvolve à medida que os acontecimentos vão surgindo na nossa vida, os estímulos, não é verdade? E porque tem pessoas que têm essa falta de desenvolvimento dessa área e acabam então sendo mais suscetíveis a distrações externas, né? É mais ou menos, todo mundo já ouviu falar no que é déficit de atenção com hiperatividade, que é o famoso TDAH. É mais ou menos a mesma situação que acontece com esses pacientes, tá? Eu vou dar aqui para vocês uma pequena amostra do que é um procrastinador. Vamos ver, hoje eu só vou tocar uma vez e vou esperar, porque das outras vezes tem me dado baile. Vamos, menina.
Eita. Pera lá, vou tentar de novo. Fui. Eu não entendo, porque às vezes vai, às vezes não, né? Mas eu toquei, vamos deixar aí. Se ela não aparecer, paciência. Então, qual que é a relação entre procrastinação e a nossa saúde mental? Eu não sou muito disciplinada. Tipo essas pessoas que fazem as coisas com antecedência, que chegam na hora marcada ou sabem exatamente o que tá faltando na geladeira. Comigo, alguns dias são bem lentos e parece que sair da cama precisa de tanta energia quanto correr uma maratona. Quando eu percebo, já faz horas que eu tô enrolando pra fazer alguma coisa que pode ser tão simples quanto estender uma roupa no varal, mandar um e-mail pro cliente ou até fazer alguma coisa que eu gosto. Não tem nada mais solitário que negociar com a própria consciência. Eu me pego mentindo pra mim mesma e ainda finjo que acredito. Digo que vou levantar quando acabar esse vídeo, quando o relógio marcar 11 horas em ponto ou quando a vontade chegar. Como se a responsabilidade fosse da vontade e não minha. Eu já nem sei quando eu tô realmente procrastinando ou só tô me cobrando demais. Às vezes eu me sinto atrasada pra horários que eu nem tenho de verdade, eu só inventei na minha cabeça que eu devia ter começado aquilo antes. Sendo que eu ainda posso começar agora. Fico pensando em por que eu enrolei tanto pra começar a praticar inglês ou pra juntar dinheiro, sendo que na época isso não era uma prioridade, não é justo com a pessoa que eu era antes. Cresci reproduzindo todas aquelas frases meritocráticas que fazem a gente acreditar que qualquer segundo de prazer é perda de tempo, porque na sociedade da exploração, quem descansa perde a vez, sendo que ninguém nunca ganha esse jogo. Acho que eu tô culpando o capitalismo porque eu não quero estender a roupa. Talvez seja esse o meu problema. Eu nunca sei o quanto é suficiente. Não sei se é minha intuição gritando nos meus ouvidos que eu devo cuidar mais de mim e descansar mais, já que essa é minha natureza e não faz sentido nenhum estar na lógica de competição com outras pessoas, porque elas nem sabem que eu tô sofrendo com a produtividade delas. Ou se é só minha autossabotagem insistindo pra eu procrastinar só mais 5 minutinhos. Será que toda vez que eu estiver procrastinando daqui pra frente eu vou saber exatamente o que é procrastinação? Não sei. Mas eu sei que deixar pra mais tarde tem um preço alto. Detesto fazer as coisas correndo, sempre fico ansiosa pra terminar logo e culpada porque o resultado sempre fica mais ou menos. Mas também não acho justo ficar sempre fazendo o que eu não quero primeiro pra tirar da frente, porque eu sempre vou ter uma pendência chata pra resolver e não quero perder meu tempo tirando a própria vida da frente. Parece que todo mês eu entro num ciclo que vai de sentir que eu recuperei toda a autonomia da minha vida e depois eu surto outra vez e fico sem vontade de fazer nada. De qualquer forma, eu reconheço que a decisão entre fazer ou não fazer só pode ser minha. Ou eu marco um compromisso de descansar, ou eu marco um compromisso de fazer as coisas. Mas decidir na hora é sempre uma péssima escolha, porque eu sempre vou preferir descansar. E o que eu acho mais irônico disso tudo é que todo mundo acha que é o único procrastinando, quando na realidade tá todo mundo procrastinando junto, mas cada um na sua própria cabeça. A procrastinação é um monstro que a gente não mata, a gente só aprende a lidar. Assume a responsabilidade de tentar melhorar e aceita se não der certo, porque nosso 100% não vai ser igual todos os dias. E se der errado, tudo bem. Resolvo só amanhã. Eu não sou muito... Muito bem. Então, isso é a característica do sentimento do procrastinador, né? E por isso que a procrastinação tem uma relação direta com a saúde mental. Porque dependendo como a gente lida com as nossas emoções, o nosso estado de humor, se ele é negativo, o tédio, a sensação de tédio, a nossa ansiedade, a nossa frustração, nossos ressentimentos e nossa insegurança, vai ser maior ou menor o nosso grau de procrastinação com relação à vida, às coisas, às atitudes, não é? Então, mais precisamente, num estudo realizado por Timothy Fissel, o nome dele, é um professor de psicologia da Universidade de Carleton, no Canadá, e ele escreveu um livro, um compêndio dos procrastinadores. Ele conseguiu encontrar a principal definição do porquê que as pessoas procrastinam. Porque, na verdade, elas preferem lidar com a urgência imediata de combater o humor negativo do que completar uma tarefa. Em outras palavras, é o prazer de superar a ansiedade
que a obrigação de fazer algo traz. É uma prioridade em relação a se comprometer em cumprir a atividade de uma vez. É a tal história do beber para afogar as mágoas. Mais vale esquecer um problema por um tempo do que tentar compreendê-los e resolvê-los. É mais ou menos isso, né? O problema de tudo isso é que gera-se um círculo vicioso. Como o adiamento de uma incumbência gera um alívio imediato, a nossa tendência é repetir esse comportamento para continuar recebendo esse prazer. No entanto, os pensamentos que a gente tem a respeito da procrastinação aumentam ainda mais a nossa sensação de culpa e o que leva a mais protelações. Só que todas as vezes que a gente posterga, todas essas postergações não impactam somente na baixa produtividade, mas também nos males para a nossa própria saúde. Acaba gerando um estresse crônico, sintomas relacionados com a depressão, com a ansiedade, com a hipertensão e até com doenças cardiovasculares são alguns dos problemas ligados à procrastinação. E aí, quais são os tipos de procrastinadores? Então, a gente já viu que a procrastinação, como um hábito, ela não tem a ver diretamente com a preguiça, né? Muitas vezes o procrastinador, ele não é um preguiçoso de carteirinha. Ele simplesmente criou o hábito de deixar as coisas para depois, cada um com o seu motivo, cada coisa com um motivo específico. Se a gente tem, então, o hábito de empurrar as obrigações com a barriga, é bom ficar atento ao comportamento, ao seu comportamento. Descobrir, então, qual é o tipo de procrastinador que, no caso, você já vai ser um bom começo. Existem dois tipos. Um é o relaxado e o outro é o tenso nervoso. Um é o relaxado e o outro é o tenso nervoso, tá? O relaxado é aquele tipo que acha suas obrigações chatas e que não vê o impacto de deixar de fazê-las e pode na sua vida gerar uma rotina não produtiva. Por isso, ele prefere substituir as suas responsabilidades sempre por coisas mais prazerosas. Por exemplo, você dificilmente vai ver um procrastinador relaxado abrir mão de algum hobby dele, da sua vida social. E ao mesmo tempo, ele foge de executar os projetos da sua vida profissional. Se ele puder adiar, passar para outro, ele faz. Ele evita a atividade que causa incômodo para ele, desconforto, porque gera aquela ansiedade, aquela preocupação, aquela angústia, aquela ansiedade. Para quê? Para direcionar, então, as suas energias para as coisas mais agradáveis. E sujeito esperto, não é não? Já o procrastinador tenso, nervoso, ele tem uma relação diferente com a procrastinação. Ele tem consciência que as suas obrigações são importantes. No entanto, ele muitas vezes se sente incapaz de conseguir realizá-lo, pelo menos no primeiro momento. Então, o que ele faz? Ele posterga. Ele deixa para amanhã com a desculpa que ele vai estar mais descansado, que ele vai estar mais preparado para cumprir sua responsabilidade de maneira mais assertiva,
ou depois que ele tiver pesquisado mais fontes, ou ele vai fazer na hora que tiver mais silêncio na casa dele, menos pessoas. Acontece que quando o dia que ele tem que entregar, ou o dia que ele tem que fazer, realmente sentar e fazer, chega, ele continua se sentindo sem condição de realizar o que ele precisa. E aí gera o que? Aquele super estresse, aquela tensão, aquele nervosismo que vai aumentando, até se tornar insuportável e até pode ser entrar num processo de pânico. Já viram criança quando tem que entregar o trabalho e não fez, ou não fez como deveria fazer? Que dá dor de estômago, fica com febre, tá com dor ali, tá com dor aqui. É mais ou menos isso que acontece, né? Não estudei para a prova, chega na prova, começa a dar aquele pânico, branco total, insegurança. É um projeto de procrastinador. Mas tudo isso acontece por quê? Porque a gente tem dentro de nós alguns sabotadores, são chamados sabotadores da mente. Todo mundo tem esses sabotadores, que são inimigos internos que criam na gente padrões de comportamento como resposta para todas as situações do nosso dia a dia. Tem um senhor que chama-se Shirsat Chamini, não sei se eu falei certo. Ele escreveu um livro que traduzido chama-se Inteligência Positiva, foi em 2012. E ele define sabotadores como sendo um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais. Ou seja, a gente tá dentro da gente, foi contextualizado e absorvido pelos aprendizados que a gente teve durante toda a vida, das nossas atitudes. Cada um tem um sabotador com uma voz específica dentro de si, que está ligado diretamente às nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que o mundo ensinou pra gente no nosso dia a dia. E essas crenças trabalham contra nós, contra o que é melhor para nós. Veja como é que a nossa cabeça funciona e que nós somos nossos próprios sabotadores. Então, o inimigo habita dentro de nós. Ele disse que os sabotadores estão relacionados, então, às funções cerebrais que estão voltadas para a nossa sobrevivência. Olha que legal. Sendo desenvolvidos desde a nossa infância e que permanecem de uma forma muito sutil nas nossas mentes na idade adulta, mas eles estão lá prontos para serem acionados. Então, agora que vocês entenderam os sabotadores, que eles são internos, que é um fenômeno universal, você deve estar se perguntando como é que eles são? E então, a gente vai descrever esse Chamini, esse homem, ele descreveu 10 sabotadores. Vamos lá, vamos ver se você identifica dentro de você. O primeiro sabotador é o chamado o crítico. Ele é considerado o principal sabotador, porque ele tem um efeito destrutivo que carrega e afeta todo mundo. Ele faz com que você encontre defeitos em si mesmo e no mundo todo. Todo mundo tem defeito, causando estresse, ansiedade, decepção, culpa e vergonha. A voz desse sabotador ganha força porque é confundida com a voz da nossa razão. E se justifica
com a mentira de que ele é necessário para quê? Para evitar que a gente seja preguiçoso e sem ambição. Então, na verdade, ele tá sempre... Sabe aquele personagem, o grilo falante do Pinóquio? É por aí. Tem o insistente, que é o segundo sabotador, que ele possui necessidade de perfeição, organização e ordem. Ele deve ser virginiano, o que também gera muita ansiedade, frustração, tensão. Ele, quando fala, deixa a gente nervoso. A mentira que ele prega é que o perfeccionismo é sempre algo bom e que você não paga um preço tão alto por ele. Que faz parte, tem que fazer, tem que ser organizado, deixar tudo direitinho. Mas ele é um sabotador que acha que o extremo é que é, né? A gente sabe que o equilíbrio de todos eles é que seria o ideal. Aí tem o terceiro sabotador, que é aquele prestativo. Ele te obriga a tentar conquistar a aceitação e a afeição de todos. Ele quer elogio de todos, elogia todas as pessoas, ele quer agradar todo mundo. Com isso, você acaba deixando a sua própria necessidade de lado, fazendo com que se ressinta dos outros quando eles não te elogiam, ou torna as pessoas dependentes da tua opinião. Esse é o terceiro sabotador. O quarto sabotador seria o hiperrealizador. É aquele que, para ter a validação a respeito daquilo que está sendo feito, torna você dependente do seu desempenho e realizações constantes. Você sempre tem que estar fazendo alguma coisa muito bem feita, muito competentemente, muito certinha, mas tem que estar fazendo, produzindo. E ele faz com que a gente foque no sucesso exterior, mostrando para as pessoas que a gente é capaz. E não no sucesso interior, naquela sensação de bem-estar. Ele costuma levar a gente a viciar no trabalho e faz com que a gente perca, então, o contato com as nossas necessidades emocionais e as nossas necessidades de relacionamento profundos também. Agora, o quinto sabotador é a vítima. Ele faz a gente se sentir temperamental e emotivo, mas com o objetivo de ganhar afeto, de chamar a atenção. Ele pode resultar numa tendência da gente se martirizar. Ó céus, ó vida, ó azar. Eu faço tudo, ninguém faz nada. Veja só, eu carrego isso, eu carrego aquilo, eu faço isso, eu fiz aquilo. Como consequência, a gente desperdiça a nossa energia emocional e a nossa energia mental e acaba se sentindo impotente, frustrado ou culpado por não conseguir fazer as outras pessoas felizes por muito tempo ou nos fazermos felizes também, porque ninguém que vive assim está se sentindo bem, né? E para fugir desse sabotador, a gente precisa entender que a vitimização não é a melhor maneira de atrair
o cuidado e a atenção das pessoas para nós mesmos. Muito bom. O sexto sabotador é o hiperracional. É aquele que coloca a racionalidade acima de tudo, inclusive nos relacionamentos. Então, enquanto o anterior lá focava tanto no trabalho e não se sensibilizava com a parte emocional, esse aqui, ao contrário, ou melhor, ele se sensibilizava com a parte racional, esse aqui é o contrário, ele não se sensibiliza com a parte racional, emocional. Nossa, tô trocando tudo agora. Enfim, ele deixa a gente impaciente e com as emoções alheias, o que é pior. A gente acaba sendo visto, quando a gente deixa esse hiperracional sabotador falar mais alto dentro da gente, a gente acaba sendo visto como frio, como distante, às vezes como arrogante. E ele limita muito a nossa flexibilidade e a nossa capacidade de aprofundar nos relacionamentos. E aprofundar na vida pessoal. Aí o sétimo sabotador é o hipervigilante. É aquele que faz você sentir contínua ansiedade em relação a todos os perigos que cercam e a tudo que poderia dar errado. É aquele precavido ao cubo, que só pensa na coisa ruim que pode acontecer. E quando a gente deixa ele falar mais alto dentro da gente, o que acontece? A gente acaba ficando eternamente em estado de alerta. Isso resulta numa grande quantidade de estresse que leva tanto a gente como quem tiver ao nosso redor à exaustão extrema, exaustão mental e às vezes até a exaustão social, né? Porque a gente não consegue também conviver com uma pessoa que só vê o lado ruim das coisas. O oitavo sabotador seria o inquieto, aquele que busca as emoções maiores. Ele tá sempre achando que aquela emoção que ele tem não é suficientemente boa, ele tá buscando sempre uma coisa maior para se envolver. Ele também está sempre ocupado. Ele não permite que a gente fique em paz. Então, cuidado com esse sabotador. Ele tira a nossa paz, porque a gente sempre está buscando alguma coisa que está fora da gente e nunca encontra. Ele não permite que a gente seja feliz com a atividade que a gente está fazendo naquela hora. Então, o que acontece? A gente perde o foco. Você está fazendo uma coisa, mas você está pensando na outra que você poderia estar fazendo, que seria muito maior, muito melhor do que aquela que você está fazendo. Então, pensando dessa maneira equivocada, ele deixa de viver intensamente e acaba fazendo com que a gente, então, se sobrecarregue, perca o foco naquilo que realmente importa. Quem deixa esse sabotador falar mais alto vai perceber que as pessoas sentem muita dificuldade em acompanhar quem tem esse sabotador em potencial, porque ele nunca consegue se aproximar daquela pessoa, porque ela nunca está ali. Sabe aquela pessoa que está conversando com você e tá fazendo outra coisa, tá conversando com você e fala, tô ouvindo, entendo, e não olha olho no olho? É mais ou menos assim. O nono sabotador é o controlador. É aquele que funciona movido por uma necessidade de estar no comando. Ele gera impaciência, ansiedade quando ele não consegue ter o controle sobre situações
e quando ele não consegue dirigir as ações das pessoas de acordo com o que ele quer, como ele gostaria. A mentira que ele prega para quem tem ele dentro de si mais exacerbado é que ele é necessário para extrair os melhores resultados das outras pessoas. Mas, na verdade, ele impede que os outros exercitem e desenvolvam a sua plena capacidade. É o famoso mandão. E o 10º sabotador é o esquivo, aquele que concentra extremamente a sua atenção para aquilo que é prazeroso, aquilo que é positivo, aquele que evita conflitos, tarefas difíceis e também desagradáveis. É o famoso bon vivant. Ele leva a gente a procrastinar e a fugir de conflitos. Mas quais conflitos? O conflito interno. Eu queria tanto ficar sem fazer. Não, deixa para amanhã. Então ele não quer bater esse papo e ele já vai para o que é mais conveniente para ele. Ele então faz com que a gente exploda quando tem conflito e a gente é sufocado por ele, que tem que decidir se vai ou se fica, e acaba ajudando a gente a deixar de lado. A mentira dele é que você está sendo verdadeiro, você está fazendo aquilo que você quer e não evitando o desgaste. Então, cuidado com ele. Esses sabotadores, eles são responsáveis pelas sensações de desmotivação, de fracasso, experimentados pela gente na vida pessoal e na vida profissional. Por isso que é importante a gente conhecê-los, saber que quem é que está falando aqui dentro da gente, na nossa mente. É isso realmente que eu penso. Eu sinto o meu sabotador aqui, tem algum sabotador que está querendo me dirigir e eu estou me permitindo, né? Então, se a gente detecta, a gente consegue fazer uma conversação com ele, ter um diálogo interno e coloca ele no lugar que ele deveria estar. Não, agora eu não vou te ouvir porque eu tenho uma responsabilidade e eu tenho que entregar isso aqui e eu quero fazer o melhor possível. Então, para a gente ser bem-sucedido, é importante a gente buscar sempre o equilíbrio, né? E a gente todo mundo tem todos esses sabotadores internamente. Ninguém é melhor do que ninguém. Uns em maior porcentagem do que outros, dependendo da nossa personalidade, das nossas crenças, dos valores que nós temos. Isso determina, então, a nossa maior ou a nossa menor tendência a procrastinar. Todos nós temos pelo menos 20% da população, então, do mundo, tem o que a gente pode chamar de procrastinador crônico dentro de si, né? Que postergam tarefas sistematicamente, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. O mais importante é a gente reconhecer quando essa procrastinação está se tornando um problema na nossa vida e que é quando a gente começa a pensar que essa interferência tá deixando de ser saudável, né? E a procrastinação não tem um lado bom, não é uma coisa boa, é algo que a gente gostaria de se livrar de uma maneira ou de outra, tá? E como que a gente para de procrastinar? Aí tem as dicas para parar de procrastinar que eu vou dar para vocês. A primeira,
identifique um padrão do seu comportamento. Como é que você se comporta diante dos compromissos que você tem assumido? O primeiro passo é esse, é identificar. Procura analisar o que você faz. Qual é o gatilho para a sua procrastinação, né? O que tira a sua atenção do que realmente importa? Faz uma lista das coisas que fazem você sair do foco. Segundo, a segunda dica, a partir do momento que você determinou quais são as coisas que te tiram do foco, faz o seguinte, bloqueia esses estímulos. Então, se eu sei que o telefone me atrapalha, tira ele de perto. Quem trabalha home office vai ter que trabalhar muito bem isso, porque é um fator de procrastinação, tira da frente, tira do ambiente. Terceiro, faça um cronograma das suas tarefas, um planejamento das tarefas mais importantes que você quer cumprir no dia. Não precisa ser uma coisa semanal, mensal, nada muito grande. Naquele dia, hoje eu tenho que fazer 1, 2, 3 coisas prioritariamente. Numa lista. Na outra lista, coisas que você gostaria de fazer e que você vai procurar encaixar nos intervalos das coisas que você tem a fazer. Então, se você já sabe o que você precisa e a outra lista o que você quer, e você consegue integrar essas duas coisas, é o primeiro passo. Você já vai ter um quadro ali na sua frente do que é que vai acontecer no seu dia. Quarta dica, siga o seu cronograma. A quinta dica, faça uma coisa de cada vez. Se você já está com dificuldade de realizar uma tarefa de cada vez, imagina você começar uma coisa, parar e depois ir para outra. Mesmo que você seja da geração Y e a sua característica principal é a capacidade de multitarefa, priorize começar uma coisa, termina primeiro para depois partir para outra. Não faça mais do que uma coisa de cada vez. Dedique o seu foco, a sua atenção, a sua energia para aquela ação que você está fazendo. Mais vale a gente entregar um serviço bem feito do que 2 não tão bons. Tá? Quinto, transforme uma tarefa complexa. Não, essa é a sexta, desculpe. Transforme uma tarefa complexa em outras menores. Então, muitas vezes, não é que a gente não tem foco, a gente não tem a disciplina ou a capacidade de manter o foco por muito tempo. Então, lembra numa outra live que eu dei uma técnica Pomodoro, que você trabalha 25 minutos de atenção e você dá 5 minutos de descanso? 25 minutos de atenção, 5 minutos de descanso. Então, aí você está integrando as coisas que você precisa fazer com as coisas que você gosta de fazer nesses pequenos intervalos. E a cada 3 pomodoros, a cada 25 minutos, você coloca um tempo maior para tomar um café, para andar. Quem infelizmente fuma, para dar uma fumadinha. Ok? Próximo, 7º, controle a sua procrastinação antes que ela se torne um vício. Então, adiar uma atividade 1 ou 2 vezes, tudo bem, não é um problema. A questão começa a ficar séria quando repetidas vezes a gente assume esse comportamento. Por isso, os vícios são muito difíceis de serem trabalhados, eles precisam de um esforço maior, um comprometimento maior,
um movimento maior. Então, haja antes que se torne uma coisa ruim. Eu vou encerrar com um pequeno resumo de tudo que eu falei. E eu vou deixar depois nos meus feeds uma lista de aplicativos que ajudam as pessoas que estão procrastinando. Então tem um aplicativo específico para esse Pomodoro, tem um outro aplicativo que chama-se Teodex, tem um outro que chama Asana, e aí cada um deles vocês vão pesquisar e vão descobrir que são aplicativos para quem gosta de internet, dessa vida digital, para as pessoas se planejarem, ajudarem a não procrastinar, a terem mais foco. Eu ia dizer um a um, mas o tempo vai estourar, não vai, e eu acho mais importante a gente passar esse resuminho. Antes disso, a pergunta que eu ia fazer até aqui, para ver quem é que vai ganhar uma mentoria de um dia, quais os 2 tipos de procrastinadores que existem? Quem lembra que eu falei? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Ai, meu Deus! Ninguém vai lembrar? Um é aquele que é todo relaxado, aquele que troca as coisas que não gosta de fazer pelas coisas que gosta. E o outro é o tenso, aquele preocupado. Tá? Muito bom. Controlador, Cláudia, é um dos 10 sabotadores que fazem com que a gente procrastine. Vamos ver se eu consigo passar o resumo aqui, ó. Não é esse. Ele vai passar de novo porque eu toquei 2 vezes. Vamos ver se eu encerro ele primeiro. E agora vamos para o outro. De novo, a menina falando. Não, eu não consigo adiantar. Bom, agradeço a vocês, porque eles já estão me avisando que o meu tempo já acabou. Agradeço e eu vou colocar nos posts um resumo, então, para vocês poderem acompanhar aí. Um resuminho dos sabotadores, um resuminho da live, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado mais uma vez. Espero que eu tenha contribuído. Um beijo no coração. A próxima live vai ser na próxima terça, dia 29. Quase todo mundo enrola para terminar as coisas. Mas agora eu não vou pôr você. E aí, a próxima live, a gente vai falar sobre emoções, tá bom? Então, nós vamos falar sobre o lado positivo, nosso lado emocional, de ser otimista, ser positivo. E aí, a gente se encontra na próxima terça-feira. Um beijo no coração, boa noite a todos e boa primavera para nós, tá bom? Beijo! Tchau!